Ei, mulheres, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas à nossa live sobre leitura em voz alta com a querida Marcela. Vou esperar o Instagram notificar vocês aí. Tudo bem com vocês? Ai, gente, meu marido ligou o ar aqui, mas tá gelado esse negócio, peraí. Ai, deixa eu só aprender como é que eu mexo nessa temperatura aqui. Ai, nossa, tá geladaço. Entrei aqui e já tá me dando vontade de espirrar. Se eu começo a espirrar, gente, eu não paro. Eu acabei de sair do banho e aqui tá geladaço. Ai, gente, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Jesus amado, peraí. Deixa eu desligar esse ar. Ai, gente. Eu não posso com o ar-condicionado assim de jeito nenhum. Ainda mais que eu saí do banho quente. Achei que tava um gelo, gente. 18 graus, temperatura máxima. Tudo bem com vocês, gente? Desculpa aí. Ai, fui beber uma água ali, senão eu embalo no espirro aqui, não vai ter live. Então vamos, gente, vamos chamar a Marcela aí para vocês conhecerem a Marcela. A porta já tá aberta já. Gente, eu não sei desligar esse ar-condicionado. Ele tem um trem assim pra criança não desligar. Eu não sei desligar esse negócio. Mas é bom que tá calor, já deixei a porta aberta, não vai gelar igual tava. Gente, eu entrei aqui e tava um cubo de gelo. Tudo bem com vocês, gente? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho com a Marcela. A Marcela, que é aí a grande especialista em leitura em voz alta. Pra quem não sabe, gente, eu só vou contextualizar vocês aqui. Quando a Laura tinha mais ou menos 3 anos e meio, eu recebi uma recomendação, né, de uma pedagoga, diretora de escola, que eu devia parar de estimular a Laura, porque ela ia ter muita dificuldade na escola. Ela deu aula pra Laura na escolinha dominical e ela viu que a Laura era muito desenvolta, né? Então ela supôs que eu estimulava muito ela em casa. E ela falou que a Laura encontraria dificuldades quando ela fosse pra escola, que ela ia destoar demais das outras crianças, né? E eu falei com ela assim, não, mas eu não estimulo a Laura, mas como assim ela vai ter dificuldade? Me fala mais disso aí, né? E aí ela explicou, né, que a escola não ia conseguir ter esse olhar individualizado pra Laura, né, que ela ia acabar, ela podia ficar assim, desestimulada com a escola, porque ela ia achar tudo fácil, né, essas coisas assim. E eu falei assim, nossa gente, então assim, se eu não estimulava, isso pra mim foi um motivo de eu começar então de fato a estimular, de fato a cuidar dela nessa parte, né? Porque se ela vai pra escola e ela vai sofrer, então eu teria que suprir isso em casa, né? Eu teria que dar ali algo a mais pra ela, para que ela não se desestimulasse no aprendizado dela. Então foi onde eu comecei a pesquisar eu acho que um amigo meu que compartilhou algo do Nadalim, e aí eu entrei no YouTube do professor Carlos Nadalim. Na época eu tava no início, assim, tinham pouquíssimos vídeos, o Como Educar Seus Filhos, e aí eu assisti todos numa pancada só, e aí no dia seguinte ele tava abrindo a turma do curso Ensine Seus Filhos a Ler, isso lá em 2013, 2014, por aí. E aí eu virei pro João Paulo, nossa, João Paulo, vai abrir, olha só, assiste os vídeos desse cara aqui, né? Apaixonei com o professor Carlos. E eu falei assim, João Paulo, mas o curso era Ensine Seus Filhos a Ler, né? O João Paulo, nossa, mas você vai ensinar a Laura a ler? Eu falei assim, não, né?
que coisa surreal eu ensinar a Laura a ler, eu não sou professora, não. O curso é completo, o curso vai ensinar memória auditiva, leitura em voz alta, né? Eu vou ficar fazendo as atividades, porque ele já dava exemplo de atividade. A Mia aí é da minha turma, né, Milene? Segunda turma do professor Carlos Mandalim. E aí eu falei assim, não, eu vou fazer essas atividades. Tá vendo essas atividades aqui? Eu acho que era até uma da chave que tinha no blog, lembra, Milene? Era uma sequência que a gente fazia criança gravar sobre... Eu lembro que tinha uma chave no negócio. E aí eu fui, João Paulo, não, vamos comprar. Aí na hora que abriu o curso, gente, pensa, lá em 2014, né? Era R$ 1.500 o curso, era o valor do armário da nossa cozinha, que a gente tinha mudado para um apartamento que a gente tinha comprado na planta, né? E aí eu falei assim, nossa, João Paulo, mas é o valor do armário da cozinha, não tem como a gente comprar isso agora, né? E aí o João Paulo falou assim, ó, nós vamos investir na Laura, nós vamos investir em armário. Aí eu tô muito distraída, né? Nós compramos o curso do professor Carlos e foi onde eu comecei. E eu comecei justamente, como eu não tinha intenção de alfabetizar a Laura, o primeiro módulo era o módulo de leitura em voz alta e o segundo módulo era o módulo de memória auditiva. Então eu fiquei naqueles dois módulos. Eu falei, não, vou começar a fazer leitura em voz alta aqui pra Laura. Comprei os livros que ele indicou, a Laura ficou apaixonada. Eu fiquei apaixonada com as histórias. Então ali despertou também o meu interesse para ler, porque eu não tinha o hábito de ler. Eu comecei, depois que eu comecei a fazer leitura em voz alta para Laura, que eu comecei a realmente ter o hábito da leitura, porque me ajudou, inclusive, começar a ler em voz alta para Laura. E aí, né, quando eu fui da segunda turma, né, eu aqui, né, super empolgada, né, comecei a movimentar a comunidade de alunos lá, fui chamada para ser monitora da turma e logo em seguida fui contratada para fazer parte da equipe do professor Carlos. E foi onde eu conheci a Marcela, porque a Marcela também fez parte da equipe e eu vou chamá-la aqui para ela se apresentar aí para vocês. Espera aí, a Marcela já tá... Chamá-la aqui. Ei, Marcela! Opa! Deu certo. Tudo bem Ai, com que alegria você? falar com você. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Então, gente, Então, essa é a Marcela. Até hoje eu lembro que assim, a gente já conversava, né? Porque o nosso contato era muito virtual, né, Marcela? Na equipe do professor Carlos, do ITRO, cada um trabalhava num canto do Brasil, gente, da equipe. E aí a gente teve um encontro, foi em Florianópolis, né? O nosso foi. encontro. Foi lá em Florianópolis, e aí eu fiquei no quarto dela, e fugiu o nome? Da Luísa. Da Luísa, né? As duas redatoras lá do Como Educar Seus Filhos. E, gente, essas duas conversando. E eu falei com meu marido, João Paulo do céu, você não tem noção o que são essas duas mulheres, não. Meu Deus do céu, eu tenho muito para ler nessa vida. Eu sou muito burra, eu sou muito ignorante. Porque, meu Deus do céu, essas duas são o mundo, né? A Marcela é o mundo, assim, numa simplicidade, numa humildade. Então, eu queria que você se apresentasse aí, Marcela, para as minhas seguidoras. Fale um Bom, pouquinho aí de você, da sua experiência. a primeira coisa, eu sou fã da Pamela. Pamela, deixa eu só botar um filtro pra eu ficar linda, que nem você. Põe filtro, porque, gente, quer ver? Você sabe que isso ajuda, Só quem tem ajuda na direito de live. ver a gente feia é nosso marido. O resto não tem esse direito. Meu marido, quando vê meus vídeos no YouTube, fala assim, nossa, mas esse filtro aí... Pois é, o Vitor falou assim, Pamela, você vai ter que ir pro YouTube agora. Eu falei, no YouTube não tem filtro. Pois é, os meus são do Instagram jogados no YouTube, né? Aí vai com filtro. Ai, meu Deus. Mas eu sou amiga da Pamela desde essa época do Como Educar, né, Pamela? A gente se falava muito assim, só à distância, né? Quando eu te conheci pessoalmente, eu vi que você era uma mulher assim, mineira é bom demais, né? Mineira, você tá em Porque eu casa sou com mineiro. paulista, eu sou uma mineira falsificada. Ah, é? Não lembrava desse Muitos detalhe, anos que eu já deve ter morando em falado, mas Minas. eu esqueci. Mas então, comecei a trabalhar no blog escrevendo, né, os artigos lá, então a gente recebia as pautas e a minha pauta sempre era leitura em voz alta. Tinha outras coisas também, mas eu comecei a pesquisar esse assunto de leitura em voz alta lá. E eu nem era mãe quando eu comecei a trabalhar no blog, né? Então a leitura em voz alta entrou como um assunto mesmo que eu tinha que pesquisar e descobri muita coisa a respeito, né? Fiquei impressionada com a quantidade de estudos que havia sobre o assunto, né? E aí esse trabalho da leitura em voz alta que eu fazia no blog era muito voltado para preparar para a alfabetização, né? E aí depois que o blog acabou, eu também parei de falar sobre o assunto.
um ano depois, não, minto, foi no começo de 2020, eu comecei a falar sobre isso aqui no Instagram. E eu fiquei impressionada com a receptividade, né? Assim, as pessoas muito interessadas e começaram a me fazer perguntas e coisa e tal. Eu falei, olha, gente, que legal, né? Acho que minha experiência agora vai servir para ajudar essas pessoas. Porque eu lembro que uma dificuldade que a gente tinha lá no blog era que a gente falava muito sobre a leitura em voz alta, mas tinha dificuldade na indicação de livros. Porque você tem que ter os livros, né? Para poder indicar. Ou então você é um rato de biblioteca, de biblioteca, mas que mãe cheia de filho que dá conta de ficar. Então, foi aí que esse trabalho aqui no Instagram começou a crescer bastante. E hoje eu continuo falando sobre isso, pretendo falar sobre isso até morrer. Não, e é maravilhoso mesmo, porque eu não tinha pretensão de alfabetizar a Laura. Então eu falei, vou ficar aqui no módulo 1 e no módulo 2, né? Na época era módulo 1 e módulo 2, depois a gente fez né, o professor Carlos mudou, mas na minha turma era o módulo 1 de leitura em voz alta, o módulo 2 de memória auditiva. E eu falei, vou ficar só nisso aqui. E aí a coisa foi desenvolvendo, a Laura foi pegando gosto, né? Porque no início a criança não quer nem ouvir, né? Senta aqui para ouvir historinha, a criança sai correndo, né? E você fica, isso nunca vai dar certo, né? A primeira pergunta que eu fiz pro professor Carlos Mandalinha ao vivo foi assim, professor Carlos, a Laura não para ouvir história, isso não vai dar certo. Ele, calma, Pamela, né? Continua, insiste, vai lendo. E a coisa realmente foi engrenando. E aí, de repente, a gente já tinha lido o Pequeno Príncipe inteiro, a gente já tinha lido a Crônica de Nárnia praticamente inteira, né? Isso é minha de 4 anos de idade, né? Lendo em voz alta. E a mãe mais empolgada ainda, porque eu queria saber o final da história, né? Porque eu não tinha lido, né? Então, e de repente, a Laura começou a ler, né? Ela começou a querer ler as coisas. Mamãe, mas essa palavrinha aqui... Aí eu falei assim, gente do céu, peraí. Agora eu vou ter que dar andamento no curso, né? Porque a coisa realmente chegou Ela um foi te pouco puxando, assim. né? Foi puxando, chegou uma hora e falei, cara, eu vou ter que alfabetizar. E foi onde que em 2 meses eu alfabetizei ela, mas não é porque foi em 2 meses, né? 2 meses que eu realmente peguei ali o passo a passo do curso para alfabetizá-la. Mas o pré-preparo foi todo de leitura em voz alta, né? E depois Sim. a questão simplesmente deslancha, né, Marcelo? Isso é um fato. Tem vários relatos, assim, inclusive tem uma aluna do meu curso que aconteceu isso com o filho dela. O filho dela começou a ler com a leitura em voz alta. Ela não parou para alfabetizar, e não é algo que acontece sempre, também não deve se esperar que isso vá acontecer, mas no caso dela aconteceu. Quem tiver na semana da leitura em voz alta vai ver o vídeo dela lá, é extraordinário. E ela tá, assim, impressionadíssima com o menino, porque o menino não tem nem 4 anos ainda e já tá lendo. E assim, às vezes a gente fica pensando, nossa, mas como é que isso acontece? Porque ler em voz alta parece uma coisa tão banal, você pegar o livro e mostrar para a criança, mas se você parar para pensar, não é nada natural ler, né? Assim, a criança não lê como ela aprende a andar, como ela aprende a falar, como ela aprende a... Enfim, não é o mesmo processo. É um processo cultural mesmo, né? O tal do livro não é uma coisa assim que é dá na natureza e a criança nasce com o cérebro programado para ler. Inclusive, isso os neurocientistas dizem, né? O nosso cérebro não foi preparado para ler. Ele tem que ser preparado para essa experiência, né? E principalmente você ter uma vida leitora é uma coisa que tem que ser construída. Não se dá por garantido, assim, só porque eu sou alfabetizada eu vou ter vida leitora. Nada disso. Então, a leitura em voz alta, ela trabalha em todas as frentes. Assim, ela prepara para o momento da alfabetização, ela prepara o hábito de leitura e ela prepara esse amor mesmo, assim, por você adquirir conhecimento por meio dos livros, né? Que isso não é espontâneo. E tenho certeza que hoje você vê isso na Laura, assim. A Laura já está com quantos anos, Paulo? Ela tá com 11. 11 anos, meu Deus! Eu lembro da Laura, assim, banguela, fazendo vídeos. A bailarina, lembra? Ela gravou aquele poema lá da bailarina. Ela Sim, toda. sim. Depois eu vou colocar esse vídeo da Laura aqui, gente. Vou pôr no PBT. A Laura recitando poesia com 3 aninhos, gente. Coisa mais linda do mundo. Ai, gente, nossa, caramba, como o tempo passou. Papo de Ah, velho, né, pô? nossa, a Laura já leu a trilogia do Senhor dos Anéis, já leu todos os livros coloridos, já leu. Ela tá lendo aquele. Aí é um cristão, que é tipo um Senhor dos Anéis, esqueci agora. É um nome diferente. Então, assim, ela tá. Ela já tá num nível que às vezes você nem sabe o que ela tá lendo, né? Não,
Eu tenho muitos casos Eu assim. nem consigo ler os livros que ela tá lendo, por exemplo, a trilogia do Senhor dos Anéis, né? Tem o outro aqui do Senhor dos Anéis ou Hobbit? Ai, gente, esse trem me confunde. É do Hobbit, né? Tá vendo? Nem eu sei. Tem a trilogia e tem o Hobbit. O Hobbit é separado Isso, da então, ela já trilogia. leu também. Pois é, eu tenho seguidores que são mães de adolescentes, né? Aí elas dizem, olha, Marcela, assim, tem uma, inclusive, que às vezes eu pergunto pra ela assim, falo, Cris, você já leu o livro tal? Ela, peraí que eu vou perguntar pra minha filha. Aí ela já leu. Ela falou que é tranquilo. Porque de fato, assim, esse gosto assim pela leitura, ele depende de experiências emocionais positivas que a criança tenha tido com a leitura, né? Então, essas experiências iniciais, elas são muito valiosas, assim, tanto que você pode pegar a história de qualquer leitor voraz, assim, hoje em dia. Eles têm algum histórico lá na infância, seja alguém que lia para eles, ou seja, eles mesmos lendo, assim, algum parente tinha uma biblioteca e eles entravam nessa biblioteca e ficavam lá, né, vendo ilustrações ou lendo sozinhos, enfim. Alguma experiência assim na infância teve. E eu vejo o quanto a gente pode aproveitar melhor o tempo da infância das crianças apresentando bons livros para elas, né? Assim, nossa, a infância são muitos anos assim para você aproveitar apresentando livros que ela não vai ter interesse de ler quando ela já for mais velha, quando ela for adolescente, e vão ser experiências que ela não vai ter tido, né? Então, assim, aproveitar a infância é muito, muito importante. Essa questão, né, de você formar o imaginário, né, da É, criança. sem A dúvida. Ara Assim, tá aí, uma mas a Ara história tá faltando prepara a outra. encontro, Ara. Tem uma Ara, se Ah, ela entrou, figura ilustre aqui. vai fazer Ara, encontro. tem que rolar. Tem que rolar a nossa live, Ara. Vou te barulhar aí no direct. Queria que você falasse um pouquinho, né? Porque pode ser gente que está entrando aqui agora, né? Não sabe o que é esse negócio de leitura em voz alta. Eu não sabia o que era isso, né? Uhum, Lá em 2014, eu não sabia leitura em voz alta. O que é isso? Né? Qual uhum. que é a graça de eu ficar lendo em voz alta e a criança correndo de um lado para o outro? Porque no início é assim, né? É. A leitura em voz alta é uma das atividades mais essenciais no desenvolvimento infantil, né? Tanto que existem tantos estudos sobre isso. E ao redor do mundo a gente tem programas de literacia familiar que incentivam a leitura em voz alta desde o nascimento. Na verdade, se a mãe já quiser ler para a barriga no último trimestre, ela pode, mas aí é mais uma questão da mãe, assim, dela querer fazer. Não é que vai fazer uma grande diferença, não. Ler durante a gestação. Mas todos esses programas incentivam, né, a leitura em voz alta porque ela desenvolve várias habilidades na criança, né? Desde todas as atividades relacionadas à linguagem, né? E também controle inibitório para as crianças que já estão aí um pouquinho mais velhas. Mas então é nada mais, nada menos do que você ler. Deixa eu tirar o chat aqui da minha. Como é que eu faço? Não sei. Eu tô com o texto aqui na frente do meu rosto. Vou desativar aqui. Eu também não tô conseguindo Não tirar. Eu precisa apertei desativar, não. aqui. Não Eu desativa, não. apertei, não Deixa o consegui pessoal tirar também. participar. Tem horas que não sai. É nada mais, nada menos do que você pegar um livro infantil e ler para criança. Claro, sabendo que existem livros mais adequados, né? Dependendo da idade da criança, né? O livro ilustrado é o livro mais adequado para criança pequenininha. O tempo de leitura também não precisa ser muito tempo, né? No começo, quando você está lendo ali para o bebezinho, 3 minutos, 5 minutos já são suficientes. Não é necessário ficar assim um tempão lendo. A forma de ler, né, tem que ser ajustada também para a criança. Então, se você está lendo para um bebezinho, você tem que fazer uma voz bem suave. Né? Ler em voz alta não é ler alto, né? Então, você vai fazer uma voz bem suave, como se fosse uma carícia mesmo, né, no ouvido da criança. Conforme ela vai crescendo e começa a andar, ela vai ficar mais ativa, né? O vigor físico da criança vai se manifestar, então ela vai ficar mais ativa, não vai parar quieta. Aí você vai ajustando os momentos da leitura em voz alta, deixa a criança brincar enquanto ela tá lendo, enquanto você está lendo, não tem problema. Ela pode estar brincando com Lego, pode estar brincando com brinquedo de massinha, brinquedo silencioso, né? Em geral, pode estar desenhando enquanto você lê. E só de você estar fazendo isso, assim, você já está trabalhando um monte de coisas, né, com a criança. Primeiro, o hábito de ouvir histórias, essa capacidade de concentração
de atenção auditiva é muito importante, né? E veja, quando a criança entra na escola, toda a instrução que ela recebe é oral. Se ela não está acostumada a ouvir com atenção e se ela não tem um grande vocabulário, ela vai ficar perdida, né? Você vê que a quantidade de palavras que a criança conhece quando ela entra na escola é um fator, né, que a gente fala dos fatores preditores, né, do sucesso acadêmico da criança. É um dos fatores preditores a quantidade de vocabulário, porque isso tem a ver com a compreensão dela. Né? Então, quanto mais a criança compreende, mais ela aprende. Quanto mais ela aprende, mais fácil fica aprender. Então, a gente tem o círculo virtuoso, né? Assim, que quanto mais conhecimento a criança tem, mais fácil fica ela aprender. E por isso, as crianças que entram com uma deficiência de vocabulário vão ficando cada vez mais para trás. Porque as crianças que já entram com um bom vocabulário, um bom conhecimento, vão aprendendo cada vez mais, vão se distanciando cada vez mais daquelas crianças que estão com deficiência. Então, entrar na escola, não faz equiparar. Né? E isso tem pesquisas demonstrando já. Eles avaliaram as crianças ao longo dos anos e foram percebendo isso. Então, por isso, essas intervenções são importantes. Né? Quando percebe que a criança tem uma deficiência ao entrar na escola, tem que fazer uma intervenção, de muita leitura em voz alta e tudo, para que a criança recupere, né, esse tempo perdido. Então, tudo isso pode ser evitado se os pais já cultivarem em casa o hábito da leitura. A importância da família nesse processo é fundamental. É fundamental. Assim, não se pode esperar que a escola faça tudo. Se a criança já entra com ali 4 anos na escola e ela não tem nenhuma experiência de leitura, isso vai causar dificuldade para ela. Então, os pais têm esse papel, assim, fundamental. E A gente mais, acha que a gente está lendo só, né? Ah, é o português, é o vocabulário. Mas não, você realmente está treinando na criança o hábito de escutar e o hábito de absorver aquilo que ela está escutando. Então, muitas vezes a criança é desobediente, a criança é desatenta na escola. Por quê? Porque não foi cultivado nela, gente, esse hábito dela escutar e dela aprender. Né? Porque quando você está ouvindo uma história e você... Não é só você ler em voz alta, né, Marcela? Né, pelo menos assim, né, você deve abordar todas as técnicas aí no seu curso, porque existem várias coisas que você vai fazendo, gente, ao longo do processo de leitura em voz alta, que você vai estimulando justamente essa atenção, né? Não é simplesmente uma audição passiva da criança, né? Você vai conduzir esse processo para que ela consiga ter noção espacial, temporal, né? Para que ela consiga armazenar ali o que foi essa história. Ela precisa entender também a história, né? Que isso tudo vai ajudar, inclusive, na interpretação de texto depois também, né? Assim, quando a Laura começou a ter aula de interpretação de texto, ela já sabia interpretar histórias bem antes dela aprender a ler. Né, pelo fato dela escutar as histórias, pelo fato dela ouvir eu contando as histórias para ela. Então, hoje ela pega um Senhor dos Anéis, ela pega a trilogia ali, que muitos jovens não conseguem compreender, não conseguem fazer os links, né? Acham difícil. A Ana Paula, que é uma querida aqui que gosta muito da trilogia, ela quer até fazer uma live com a Laura para mostrar que é possível entender, né? A minha de 11 anos entendeu, mas por quê? Né? Porque ela realmente teve esse treinamento. E aí você vê, né? Ela acaba tendo uma facilidade nas outras matérias também, porque ela sabe ouvir e ela sabe entender aquilo que ela está ouvindo. Porque geralmente a gente espera a criança aprender a ler para que aí ela comece a estudar, né, Marcelo? Exatamente, Tom. E a leitura em voz alta, você falou, é uma coisa importantíssima. Não é você sentar na frente da criança, apertar o play e blá, 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 aí a criança tá falando, você tá ignorando, blá, 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 ou então mandando o menino calar a boca, ficar quieto, fazer silêncio. A leitura em voz alta para a criança pequena, ela é sempre dialogada em alguma medida, né? É claro que quanto mais a criança vai se habituando a ouvir história, mais quieta ela vai conseguindo ficar. E mais pertinentes vão ficando as intervenções dela. Né? Mas no começo, assim, você tá lendo lá, a criança tá falando sobre um negócio que tá na figura, tá falando sobre... Aí quer voltar na página que você acabou de ler, e você tem que abraçar essa reação da criança e se interessar junto com ela. Né? Então, quando a gente, por exemplo, conversa sobre as ilustrações, ou quando a gente faz algum comentário sobre o que a gente acabou de ler, o que você está ensinando para a criança?
você está tornando explícitos processos que acontecem durante a leitura, processos que um leitor proficiente já faz em silêncio. Você está tornando isso expresso para ela. Então, assim, a gente pensa sobre o que a gente lê, né? Então, a leitura em voz alta vai preparando esse terreno para quando a criança for fazer a leitura lá na frente, ela ter muito mais facilidade de compreensão. E, nossa, isso, né, o que está acontecendo com a sua filha é a prova disso. Tem adolescente que não consegue ler Senhor dos Anéis. Né? E ela já, porque O Senhor dos Anéis é uma narrativa complexa. Tem muitos personagens, tem muitos acontecimentos, né? A sequência temporal é mais complexa. Você precisa lembrar de muita coisa que aconteceu antes para você entender o que está acontecendo agora. Então, é um treinamento de memória, né? De tudo. E gente, o que é um estudo, se não uma capacidade de você memorizar o aprendizado, né? A criança precisa disso para o resto da vida. Não é só para aprender a ler, não é só para tirar nota boa na escola, é para o resto da vida. A gente precisa ter essa capacidade de absorção, de compreensão. E tudo isso começa com a leitura em voz alta, né? Eu vejo acho que antes de ontem, não sei, eu estava lendo para o Guilherme. E aí ele começou a se interessar, né? Porque aí é o processo, assim, né? De, mamãe, onde você está na leitura? Porque eu não estava fazendo, né? Eu estava distraída, né? Eu não estava aplicando a técnica. Eu realmente estava só lendo, eu estava cansada, só queria ler para eles dormirem, entendeu? Aí ele falou assim, nossa, mamãe, mas em que ponto, onde você está na leitura? Mostra para mim. Aí eu, ai, meu filho, cá. Aí ele já até volta, né? Sabe que tá faltando alguma coisa ali, né? Exato, uma vez, vou confessar uma coisa, que eu tava tão cansada que... E assim, uma vez que você se acostuma a ler em voz alta, a criança não aceita dormir sem. Eu não sei se... Depois eu quero saber de você que horas você faz raiva, né? Vai dormir, menino, tem história de novo. E o livrinho, né? A Mariana, eu chamo ela a menina que rouba livros, entendeu? Ela não pode ver um livro que ela... Mas olha, é bonitinho, né? Porque ela já vê a irmã lendo, né? Ela vê... Então ela já quer entrar nesse mundo. Então ela não pode ver um livro que ela pega pra ela. Exato. Aí teve um dia que eu fui ler um livro para minha filha que era assim, era Quando Você Estava na Minha Barriga. Ela se apaixonou por esse livro aí, ficou um tempão querendo só esse livro. E o livro é meio, assim, tem um monte de coisa, assim. Então, assim, quando você estava na minha barriga, eu fazia tal coisa. Quando você estava na minha barriga, eu fazia tal coisa. E assim, eu já estava cansada. Aí eu, sorrateiramente, eu pulei umas páginas, assim, sabe? Porque não era uma sequência narrativa, era só uma enumeração de coisas, né? Aí, na hora que chegou no final do livro, ela falou: e quando ela ouvia a música? Que eu tinha pulado a página. Aí eu, Sem querer eu pulei. Pulou aqui, filha. Eu tive que voltar. Eu tava lendo o livro das virtudes, né? Eles foram pegar aquela história do... Ai, gente, a minha memória auditiva. Aquela história a gente tá dando pros nossos do Gengis Khan, sabe? Do Gengis Khan, é gigante, né? Mas não escolhe uma menor. Não, já teve dia assim de eu ter que negociar, falar assim, não, filha, esse livro não, esse livro é muito comprido, vamos escolher o mais curto. Hoje ela já aceita negociar. Ela tá com 4 anos, ela acabou de completar 4 anos, né? Porque ela é muito assim, intensa com as coisas, né? O meu menino já é mais fleumático, né? Água é mais tranquilo. Agora o melancólico, bicho, eu vou te falar, você negociar com o melancólico é difícil. Aí eu, no começo eu tentava assim, falar, não, filha, esse livro não. Aí ela brigava, e não. Eu começava a ficar desesperada e falava, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Porque às vezes não, mas 4 livros longos. É assim, eu trabalhei com isso, né? Eu era monitora dos cursos do professor Carlos Nandarim. Então, assim, eu acompanhei muitas turmas, sem ter milhares de famílias, né, nesse processo. O Raul entrou. O Raul entrou? Ai, meu Deus do céu. Só os ilustres aqui na live. Raul, eu vou te perturbar no direct também. Pode esperar que eu vou. E aí eu fui acompanhando, né, assim, as famílias que entravam ali, que queriam alfabetizar seus filhos. Então eu acompanhava de perto todas essas famílias, né, ao longo... Gente, eu entrei na segunda turma. Então, ou seja, eu acompanhei da segunda turma até a última turma do curso do professor Carlos. E, gente, uma coisa que eu falo, assim, de todo o processo de alfabetização, e eu falava muito com as mães, né, que às vezes, Pamela, não estou conseguindo colocar em prática, né, porque às vezes não tem a questão da rotina, não tem questão de planejamento,
momento, né? Foi onde eu comecei a ajudar as famílias a organizar a vida, a rotina, né? E eu tô aqui hoje agora, né? Começou lá atrás com os alunos do professor Carlos. E aí eu sempre falava, gente, se você só pode priorizar uma coisa, priorize a leitura em voz alta. Se você aplicar só esse módulo na vida do seu filho, isso vai fazer uma diferença tão grande, tão grande. Então, assim, não desespera, não tá conseguindo aplicar o resto. Pelo menos todo dia, tira 15 minutos e lê em voz alta. Aplica as técnicas, faça a leitura em voz alta, porque aí a própria criança vai puxando também, né, Marcela, depois o processo, né, seguinte. Sim, não, sem dúvida. A leitura em voz alta, além do que, quanto mais a criança vai crescendo, mais complexas vão ficando as leituras e mais conhecimento ela vai ganhando nas leituras, né? Você vê que no começo, quando a gente está lá lendo com uma criança muito novinha, meu filho agora, o mais novo, está com 1 ano e 4 meses. O que eu sei que ele está ganhando? Vocabulário, né? Tanto que ele já fala um monte de coisa. Mas a compreensão de narrativas ele ainda não tem, é claro, né? Mas eu leio a narrativa mesmo assim, faço a nomeação do que ele está vendo, né? Para ele ir adquirindo aquele vocabulário. E ele é super falante, né? Ele já acorda. Agora, a criança vai começando a compreender a narrativa. Falou, opa, esse aqui é uma sequência, tem começo, meio e fim. Opa, tem coisas aqui que estão acontecendo que eu não sabia. Por exemplo, cara, um monte de coisa que a criança começa a aprender. Assim, o que os bichos comem, como é que é a rotina de uma profissão X ou Y. Enfim, ela vai aprendendo, né? Aí vai depender da riqueza do livro. Quando a criança já tem lá os seus 6, 7 anos, você começa a fazer leituras que estão dando um conhecimento que, olha, muitas vezes vai valer mais do que uma aula que ela tenha na escola, dependendo né? Então, a criança ela pode estar aprendendo história, ela pode estar aprendendo um pouco de geografia, ela pode estar aprendendo, se você ler uma biografia, ela está aprendendo uma coisa sobre, né, aquele personagem. Então, o leque se abre, assim, imensamente, quanto mais a criança cresce. E é por isso que muita gente faz aquela pergunta assim, quando é que eu posso parar de ler em voz alta? Não é quando é que eu posso parar, porque dá a impressão que você está fazendo uma coisa, assim, obrigado, ou que você está fazendo uma coisa... um paliativo, só vou ler enquanto meu filho não sabe ler. Depois que ele aprender a ler, eu parei. Não é esse o espírito, né? E tem uma razão até também mais científica para você não parar de ler em voz alta depois que a criança aprende a ler, né? Que a compreensão auditiva dela não acompanha a compreensão de leitura dela. A compreensão auditiva dela está muito acima, porque ela já é um ouvinte. Quando a criança começa a ler as primeiras palavrinhas, ela já é um ouvinte experiente. Ou seja, ela consegue ouvir e compreender narrativas que seriam muito complexas para ela mesma ler. Então, quando você continua lendo em voz alta, você vai estar lendo em voz alta livros que são mais complexos do que aqueles que ela conseguiria ler ela mesma. Então, ela está tendo muitos ganhos aí. Aí algumas pessoas perguntam assim, mas ela não vai perder o interesse de ler aqueles livros que eu estou lendo em voz alta para ela? Ela não vai perder o interesse de ler depois? Eu falo, olha, existem, assim, milhões de livros no mundo. Tá? Se o seu filho não quiser ler aquele que você leu em voz alta, ele vai ler outros. Não precisa ler os mesmos. Uhum. Não. O mais importante é que ela vai ter ouvido aquelas histórias, que talvez de outra forma ela não ouviria, e ela vai estar se preparando para fazer outras leituras, porque uma leitura vai preparando para outra. Veja, uma criança que já tem o hábito de ouvir histórias mais extensas e, né, que demandam mais atenção, mais estamina, como a gente diz, né, mais capacidade de ouvir, assim, de prestar atenção. Ela vai estar mais preparada para ler, né, livros, romances, para ler, enfim, o que ela quiser depois. Então é nesse espírito que a gente deve ver a leitura em voz alta e não como uma coisa que você faz assim, só porque a criança ainda não consegue ler. E tem essa questão, né, Márcia, da formação do imaginário mesmo, que hoje é muito empobrecido, porque a criança, ela não tem ali conversas enriquecedoras com a família, né, porque geralmente faz isso, faz aquilo, ou então ela fica vendo aquele desenhozinho que é em looping, né, Patrulha Canina, só aquela musiquinha, né, não tem ali um grande enredo, não tem ali uma grande narrativa. E teve uma mãe até que perguntou assim, se isso serve para uma leitora de 30 anos. Gente, serviu para mim, né? E eu falo de verdade, eu não tinha o hábito de ler antes de eu começar a fazer leitura em voz alta para Laura. E aí, quando eu comecei a fazer leitura em voz alta, eu vi a minha dificuldade de ler e de absorver aquilo que eu estava lendo. Então, foi um processo meu e dela, né?
Então, assim, eu fui crescendo junto com ela, né? Eu fui aprendendo, as técnicas todas serviram para mim, né? E servem para mim até hoje. Então, assim, quando a gente começou a ler, né? Era uma coisa que eu questionava muito, que eu falava assim, nossa, mas professor Carlos, a gente começou a ler O Pequeno Príncipe. Aí eu ainda comprei aquele pop-up, né? Aquele livro é lindo, né? E aí, e ali, você, mas professor Carlos, nem eu sei as palavras que ele está usando aqui, nem eu sabia o significado das palavras, como que eu vou ler isso para a Laura, né? E aí era uma questão assim, pai, gente, a primeira vez que eu falei com ela arroz, ela não sabia o que era arroz. Então, se eu falar uma palavra complexa para ela, tá, é a mesma coisa, para ela não tem essa diferença, é uma palavra nova, né? E aí você tem todas as técnicas, né, para você seguir lendo aí um livro complexo, mas eu lembro que isso me ajudou demais. Então, assim, Ajuda. teve uma pessoa que perguntou também essa questão, né? Eu posso ler aqui no momento do café da manhã, né? Então, assim, eu tinha isso, né? Acho que foi a Gisela da segunda turma também, ela fazia o café da manhã com leitura, né? Eu falei, gente, que ótimo, né? Pronto, vai ser o momento da leitura também. Então, eu li todo o Crônicas de Nárnia para Laura no café da manhã. Era 15 minutos Olha todo só, dia do Crônicas de Nárnia, entendeu? Aí você pensa assim, que poxa, mas a legal. criança com 4 anos ela tá entendendo alguma coisa? Não é uma questão só de entender, né, Marcela? São várias coisas que você está treinando ali na criança. De repente ela, nossa, mamãe, então isso tem. De repente ela retomava uma coisa lá do início do livro, né? Sim. Óbvio, gente, que depois ela releu o Crônicas de Nárnia, ela compreendeu muito mais. Se ela relê agora, né? Depois ela releu, ela já estava com 5, 6 anos. Se ela relê agora, ela vai ter outra compreensão, né? Quando se ela relê adulta, ela vai ter outra compreensão. Várias mães me escrevem dizendo isso. A Marcela, voltei a ler depois que eu passei a ler para minha filha. Né? E, olha, ler, assim, é uma coisa... Não é a primeira coisa que ocorre, que nos ocorre, quando a gente tem algum tempo livre. Fala a verdade. Né? Você está com tempo livre, você vai, mesmo que seja um tempo livre mesmo, assim, você não tem nenhuma obrigação na casa e tal, o que que hoje é mais natural para as pessoas fazerem? Ah, vai ligar a televisão, vai ver uma série, vai ver um filme, vai ver o Instagram, vai ver, sei lá, né? Então você, ao começar a ler em voz alta, você se acostuma a pegar um livro. É uma coisa que muita gente não faz, tem muito tempo, muita gente nunca fez. Então, assim, você começa a se acostumar com esse negócio de livro. E eu reforço muito a importância de ser livro mesmo. Por mais que você possa ler no Kindle, possa ler eu acho que no Kindle é uma melhor experiência do que na tela mesmo, assim, do computador. Porque o processo de envolvimento com o que a gente está lendo é diferente quando é um livro. Além do que, quando você pega um livro, você vê começo, meio e fim. Né? Você pega um livro, você vê todo aquele processo ali, digamos, você domina mais o processo do que quando você lê na tela. Então, os pais estão redescobrindo mesmo a leitura porque estão se acostumando a voltar a ler ou começando a ler, né? Se eles já nunca tiveram esse hábito. E tem uma escritora chamada Marianne Wolf, que ela escreveu um livro muito interessante chamado O Cérebro no Mundo Digital. É esse mesmo título? O Cérebro no Mundo Digital, acho que é. E a Marianne Wolf estuda a leitura, né? Ela é uma especialista nisso e ela estuda o impacto da leitura no cérebro e ela fala que a capacidade de leitura profunda está ameaçada por essa era digital, né? E aí ela fala assim, olha, leitor, você mesmo pode consultar a sua própria experiência, assim, você deve se lembrar de quando você era mais jovem que você conseguia ficar imerso numa narrativa, né, que você vivia aquilo e tal, e hoje você pode estar com a dificuldade de fazer isso, até de pegar o livro, de ter a iniciativa de pegar o livro para ter essa experiência, né? E veja, a gente fica muito envolvido durante uma leitura, né? Quando a gente está lendo um romance, isso assim, adulto, né? A gente fecha o livro, você fica pensando naquilo. Aí você acorda no dia seguinte, você tá com aquele negócio ainda na cabeça. Aí você pega o livro e você retoma aquilo. Quer dizer, você tá enchendo, você estava falando do cultivo do imaginário. É isso. Você tá com coisas boas na sua cabeça. E você não tá pensando besteira, não tá pensando na fofoca de ontem, ou não tá pensando enfim, você fica num estado diferente, né? Quando você está envolvido com uma leitura. E é isso que a gente está plantando nas crianças, né? Preparando-as para ter esse tipo de vivência da literatura. E a gente está se redescobrindo também nesse processo. A gente está se interessando mais por ler. Tem livros infanto-juvenis que são maravilhosos para adultos, né? Não é porque
Qual que é a diferença? Eu falo pra caramba, né? Eu, tô- eu vejo assim, qual que é a diferença de um bom livro infanto-juvenil para um livro adulto? Geralmente é o seguinte, o livro infanto-juvenil, ele vai poupar, né? É uma narrativa que poupa certas complexidades, assim, certas coisas que não seriam assim adequadas, né, para a maturidade daquele jovem que está lendo, ou que não seria bom já botar isso na cabeça dele, ou talvez é uma vivência que ele não teve mesmo, digamos assim, desesperança. Desesperança é uma coisa que não existe pro, né, pro jovem, pelo menos não deveria, né? Não deveria. Hoje a gente já tem uns casos estranhos assim de jovem desesperançado, mas assim, a juventude é o vigor, é a descoberta, né? E tudo. Então, os bons livros infanto-juvenis, eles trazem isso. Né? Tanto que tem um livro infanto-juvenil que eu amo, amo, é um dos meus livros favoritos, que é o Heidi. Escreve Heidi. Né? É um livro lindo, Ah, maravilhoso. É um livro é o livro que lançou H-E... agora? Não, Não? deixa eu Acho que ver. agora Ele tem é esse. Acho que agora tem. Heidi. Né? É um livro lindo, tem os volumes 1 e 2, que quando acaba, você fica triste porque acabou. Você fala, pô, mas não tem o 3, assim, eu quero ficar mais perto da Heidi, ela é tão maravilhosa. E é uma menina de 11 anos, né? Então, a gente pode ver renascendo em nós, assim, um tipo de experiência que a gente já tinha abandonado, ou vendo nascer uma experiência que a gente nunca tinha tido. Qual que é a importância, né, Marcela? Às vezes, assim, uma mãe que está ali na lida do dia a dia, ela não consegue compreender a importância da literatura. Né? A literatura, ela te apresenta o quê? Vidas humanas possíveis, né? Histórias possíveis. Então, muitas vezes a gente está tão imerso, ainda mais hoje, que a gente não vive em comunidade, que a gente não presencia outras histórias, outras vidas. Então, de repente, né, você está diante de um problema, você não vê saída para aquele problema. Exatamente. Por quê? Porque você não conhece outras histórias, você não conhece outras narrativas. E aí você fica preso só na sua própria história, só na sua própria narrativa, e você não consegue, né, ter essa resolutiva mesmo. Não, peraí, eu consigo encontrar uma saída para isso aqui. Eu vejo muito isso aqui no Instagram, né, de pessoas que vêm com problemas e que a pessoa, assim, a solução é às vezes até óbvia. E a pessoa não consegue pensar nela. Por quê? Porque ela não tem no imaginário dela, né, outras histórias que é possível, né? De repente você convive só com mãe, que é doida, louca, né? Só grita, odeia ser mãe e não consegue dar conta de nada e tá sempre descabelada e não consegue organizar a casa, não consegue fazer nada, né? Por isso que o Instagram, eu acho que o Instagram tem uma grande alcance, porque ele não deixa de ser vidas humanas possíveis, né? As pessoas estão acompanhando uma narrativa muito pobre, né? Que é um recorte aí de do máximo 10 minutos da tua vida, mas é um pouco disso, né? De repente a pessoa olha assim, nossa, você tem 5 filhos. Nossa, você tá maquiada? Você não tá descabelada? Você tá fazendo jantar romântico? Cara, isso é possível. Né? E de É repente abre maravilhoso. isso, é possível, né? E a literatura faz isso com você. Então, às vezes eu vejo a Laura, como a Laura já leu muitas histórias, assim, muitas narrativas, eu já tô quase dando para ela essa coleção aqui, ó, da, do Clube de Literatura Clássica. Eu tô quase Ah, dando isso aqui para sim. Laura. Sim, sim. É Eu já tá maravilhoso. no Eu ainda nível não já. assino, não, mas eu tenho vontade de assinar esse aí. E aí, às vezes, de repente, a gente tá conversando assim, coisa de adulto, né? De repente surge um problema e tal, de repente a Laura vem, mamãe, por que você não faz isso? Ela vem com uma solução que eu falo, cara, de onde que ela tirou isso? Mas é das histórias, né? A mente dela Exato. tá povoada de várias histórias, Exato. então, diante de uma situação, ela consegue achar uma saída, ela consegue pensar em algo que ninguém pensou, assim, né? Pamela, eu vou te dar um exemplo bem extremo do que é uma pobreza imaginativa. E essa história eu ouvi de um professor na época que eu fazia faculdade e esse professor era juiz. E ele fazia justiça itinerante. Então ele pegava os escrivãos, a pessoal ali do tribunal e ia para aquelas regiões mais pobres, né? Fazer divórcio, fazer casamento, fazer registro de menino, fazer essas coisas que as pessoas têm que ir no cartório para fazer, eles faziam lá. Aí ele contou que um dia chegou um casal e o homem estava assim muito bravo e a mulher estava bem humilhadinha, bem quietinha assim, e o homem chegou falando que queria separar. Aí ele conversando, não, mas você quer separar por quê? Não, eu quero separar, não, eu quero separar. Não, mas por que o senhor quer separar?
eu quero separar porque ela fica puxando meu cobertor toda noite. Toda noite eu tento dormir e ela fica puxando meu cobertor. Eu já falei pra ela parar de fazer isso, mas não sei o que, não sei o que. Aí ele virou pra ele e falou assim, mas o senhor quer separar por causa disso? Aí ele, não aguento mais, não sei o que. Aí ele falou assim, então se a gente fizer uma vaquinha aqui, comprar um cobertor pro senhor, o senhor não divorcia? Aí ele parou assim, uai, não. Isso não tinha ocorrido a ele. É um exemplo bem extremo do que é uma pobreza de possibilidades, né? E essa história é real, gente. Eu ouvi de um juiz, tá? Ele não era mitômano. E assim tinha muitas histórias, né? Que assim, as pessoas estavam vendo soluções absurdas para um problema que podia ser solucionado de outra forma, né? Então, o que eu acho que falta, às vezes, na vida das pessoas é um coach literário, sabe? Para casar o livro com a pessoa. Porque o que é uma experiência que muitas pessoas têm? É uma frustração, assim, porque você assim, eu tô com tal problema. Eu já ouvi falar que esse negócio de literatura ajuda a gente a ver outras possibilidades e tal, mas a pessoa não acha o livro, né? Então, vira uma... Assim, a pessoa tem aquele desejo, assim, mas não consegue achar o quê, né? E principalmente se a pessoa não tem religião, sabe? Não tem uma espiritualidade desenvolvida, não tem... ela vai estar totalmente desamparada, totalmente, né? E isso é terrível, terrível. Você vê que muitos vícios começam daí, porque a pessoa vai buscar alívio, né? Vai buscar se dopar, se anestesiar, né? Enfim. Então, a pobreza imaginativa é uma coisa muito grave na vida das pessoas. E a gente vê que os países mais desenvolvidos, os países que têm aquele, não sei se a gente deve acreditar muito nisso, mas os níveis de felicidade mais altos, né? São países de leitores, né? E, na verdade, existem pesquisas relacionando uma coisa a outra mesmo, que as pessoas que leem mais são mais felizes, né? E por que isso acontece? Aí eu vi uma explicação que eu achei bem coerente. Um senhor de 70 anos, ele falou assim, olha, eu acho que é porque quando a gente lê muito, a gente acaba descobrindo as nossas paixões, assim, o que a gente ama. E a gente começa a descobrir formas de obter aquilo que a gente ama. Então, a gente vê mais sentido na vida, né? E esse sujeito, esse senhor que falou isso, ele lia, assim, uma média de 8 a 10 livros por mês. Por mês. Ele já era um senhor aposentado, tinha bastante tempo e tinha muito hábito de leitura. Então, é assim, sabe? A leitura não é uma coisa qualquer, não é uma coisa que pode estar presente na vida ou não tá, como se fosse assim para academia. Eu vou para academia. Eu sei que seria legal se eu fosse para academia, né? Porque faz bem, todo mundo sabe que faz bem. Mas a falta da academia não é tão nociva para uma pessoa quanto a falta da leitura, né? Os personal trainers aí que me perdoem, mas assim, personal trainer tem que estar lendo também. Exatamente. E aí, de repente, a gente acha, né, que, não, quando a criança for para a escola, for alfabetizada, ela vai pronta, ela vai começar a ler. Não, gente, é um hábito que ele precisa ser construído bem antes, né? E a gente está conversando até agora, Marcela, já deu quase 1 hora de live, a gente não entrou no tema da live. Verdade. Bom, o que eu queria, né, ver, porque eu falei, gente, a Pamela, assim, minha inspiração pra rotina é a Pamela, né? Sempre que eu tô com dificuldade na rotina, eu falo, meu Deus do céu, por que a Pamela não é minha vizinha? Eu ia barulhar ela. Mas eu fiquei pensando, eu falei, gente, a Pamela tá com 5 filhos, será que ela ainda faz leitura em voz alta, consegue fazer pra todos, assim? Como é que tá isso hoje na sua vida? Hoje eles que cobram, né? Eles que pegam o livro, eles que querem. A gente teve uma fase aqui que eram histórias inventadas, né? O João Paulo é ótimo para inventar histórias e é uma história que não tem fim. É a história que não tem fim, é a história do João Paulo. Mas eles têm os livrinhos prediletos dele, né? Acho que antes de ontem mesmo eu estava lendo e é aquilo, né? Pega e eles não querem parar mais de ler, né? Então é essa dificuldade. Agora pensa, até a Laura vem, né? Até a Laura que já tá, que ela fica lendo, né? Porque os meninos dormem 7h30 e a Laura ganhou o direito de dormir até 8h30, 8h45, desde que seja para ficar acordada lendo.
né? Então, e ela já gosta de ler mesmo, então ela fica. E aí os outros querem ficar também acordados até mais tarde. Então eles querem aprender a ler também, porque eles querem, mamãe, mas eu quero ficar lendo também. Só que aí eu que tenho que ficar lendo para eles, né? Porque não, quando você aprender a ler, aí eu deixo você ficar acordado lendo, né? Então é onde eles ficam interessados em pegar livros, em contar as historinhas, né, e ler. E a gente precisa entender que às vezes, né, na correria, né, ainda mais, né, 5 filhos, você não vai ter às vezes esse tempo, né, de parar, porque assim, quando eu paro para ler, né, igual antes de ontem eu estava sentada com eles na cama lendo, cada um quer a sua história. Né? Então não é mais, é porque eles querem escolher, né? Então cada um quer escolher a sua história. Então se deixar, eu fico 2 horas ali na leitura em voz alta antes de dormir, né? Então não dá. Então uma coisa que a gente sempre falava muito, né, com os alunos do curso e tal, gente, inclui isso na rotina, né? É o café da manhã que você tem, porque às vezes muitos pais trabalham fora, né? Ou chegam já na rotina noturna da criança. Então, assim, inclua isso de uma certa forma, né? Vai tomar café da manhã? Então lê. Ah, não, Pamela, no mesmo momento que eu tomo café da manhã com meu filho, eu também estou tomando café da manhã que eu tenho que sair para trabalhar. Ah, mas na hora de dormir, você não precisa necessariamente jantar com o seu filho. Né? Então deixa o seu filho jantar, sente-se à mesa com ele e leia. Né? Leia, depois você janta, depois você esquenta a sua comida, né? Põe, aqui em casa já é hábito, né? A gente só janta depois dos meninos. Mas a gente está com eles no momento do jantar, né? Então é um momento que você pode pegar um livro, que você pode contar uma história. E é bom que ele, sabe aquele processo da criança, ai, não quero comer, né? A criança tá ali, você tá contando a história, né? Ela se interessa até em comer mais, né? Acaba até comendo melhor, por quê? Porque ela fala assim, não, mamãe, eu quero mais, eu quero o segundo prato, só pra você continuar contando a história, entendeu? Verdade. Muito, gente, querendo, é fascinante. É fascinante. repetir, Os meus filhos né? ainda são pequenos, então tem certas experiências que a gente ainda não tem devido à idade deles, né? Mas eu sei que você está falando, é algo que, assim, eu li já em vários livros sobre leitura em voz alta, esse rito familiar mesmo que se transforma nessa... Quer dizer, as crianças esperam por aquilo. Tem que ter história, né? Não diga nem história, mas chora. E fala, e aí não dorme, né? Às vezes você quer agilizar a coisa. Não, hoje não vai ter história, não. Amanhã a gente tem história. Não dorme. Não, Fica lá. não. Aí o que salva a gente ter uns livros bem curtinhos, né? Que a gente fala, não, então a mamãe vai ler esse aqui. Hoje em dia eu faço assim, um livro que dura 5 minutos, ali 6 minutos para ler. Para não dormir sem história, eu falo, não, então a mamãe lê 2 livros, ó, 5 minutos cada um. Então a gente vai negociando assim. Mas é isso que você falou, a gente deve encarar a leitura em voz alta como parte da rotina. Veja, nos países que têm mais hábito de leitura, as pessoas levam livros para onde elas vão. Se a pessoa vai pegar no caso, eu estou pensando aqui, metrô, que é um lugar mais confortável de você ler, né? Que tem menos bacada e tal. As pessoas leem em metrôs, leem em cafés, leem em restaurante, leem na fila. A leitura vai entrando na vida, né? Não precisa ser assim, separar tudo para ler. Lê enquanto os meninos comem, muita gente tem dúvidas, faz mal, se não faz. Eu falo, gente, como é que pode fazer mal? Não consigo imaginar como pode fazer mal. Assim. Então... Ler antes de dormir é clássico, né? Mas às vezes a pessoa não tem, né? Não tem esse tempo, tá cansada, né? Hoje tá muito Inclui cansada, em outros momentos, né? Tinha uma família que lia na hora do banho. Enquanto a mãe tava dando... Ou quando a criança já toma banho sozinha, a mãe só fica ali supervisionando, ela ia lendo a história, né? Que era onde dava para encaixar. Ou então, enquanto a mãe dava o banho, o pai estava lendo a história, né? Então, assim, encaixe, gente, encaixe esse momento, né? Às vezes a pessoa pensa assim que ela tem que sentar e que ela tem que ler o livro inteiro. Não, às vezes, você só tem 5 minutos? É 5 minutos. Mas eu não tenho um livro de 5 minutos. Não tem problema. Eu li Crônica de Nárnia ao longo de 1 ano. Né? Lendo assim, de um pouquinho em um pouquinho cada dia. Tinha vezes que eu falava assim, não, vou ler um capítulo. Acho que era um capítulo por dia que a gente lia, porque acho que os capítulos são curtos, né? Minha cabeça tá ruim. Mas eu ia lendo, né? E às vezes a história tava tão boa, né? Que eu pensei, não, vamos ler mais um. Meu marido trabalhava viajando a semana inteira, né? Não tinha jantar romântico mesmo. E aí eu pensei, vamos ler mais um, né? Então, assim, ela com 4 anos ficava ali 1 hora ouvindo
contando a história. Eu falei assim, gente, essa menina não tá entendendo nada, né? Mas não é só uma questão de entender, é uma questão mesmo de formação de um hábito, né? Depois, os resultados você vai ver lá na frente, né? Então, é uma questão mesmo de confia, gente. Confia, né? Confia na pessoa que estudou, que tá falando, que tem experiência, que realmente você vai colher os frutos lá na frente, né? É. E uma coisa que eu queria te perguntar também, Pam, é assim, você fica diferenciando os livros para ler para cada filho ou não? É um filho, é um filho não. É um livro para todo mundo. Então, essa é a confusão, né? Porque cada um tem seu livro predileto. Mas os livros que eu tenho aqui, eles são todos mais ou menos numa faixa etária, né? A Mariana, o que ela faz? Né? A Mariana, ela fica ouvindo a nossa história, né? Então, eu faço, não, eu vou ler a história para todo mundo. Vai ser a mesma história para todo mundo. E a Mariana, ela tem um livrinho dela, que é todo ilustradinho, então ela fica, enquanto eu faço a leitura em voz alta, ela fica folheando o livrinho dela, e assim, eu fico vendo a cara dela, né? Ela tá fingindo que ela tá lendo, tipo assim, aquele livrinho, né? Mas na verdade eu estou lendo o outro, né? Então, assim, eu não diferencio. A não ser, aí durante o dia, por exemplo, os meninos vão pra escola. Então, a Mariana tem a rotina dela de dormir antes de. Ela almoça, né? Toma banho e vai dormir. Então, às vezes, eu sento com ela aí no sofá, ela traz o livrinho dela, né? Que é a historinha diferente e tal, e eu leio com ela. Mas se eu não tenho tempo, é a mesma história, independente da faixa etária. Gente, Sim. eu que sou adulta gosto, né? Você pegando Sim, bons e livros, né, Marcela? Eu esses acho que não livros para tem. esses livros para os pequenininhos é mais determinante a forma como você lê, Sim, né? Então você torna a coisa interessante dependendo da forma como total. você lê. Uhum. Exatamente, né? Não importa o que você está lendo, né? Então ela pegou um livro, hoje eu morri de rir, que era um livro de ações, mercado financeiro, entendeu? Ela pegou o livro, ela abraçou o livro assim, tipo assim. Eu falei, você gosta desse livro, Mariana? Sim. Um livro que ensina a mexer com ações. Já aconteceu assim também. O Francisco me veio andando assim com um livro. Ah, era um livro de filosofia. Eu não lembro agora o que é, mas era filosofia. Eu falei, nossa, filho, você quer que a mamãe leia isso aqui pra você? E aí você É, lê, né? Eu já fiz isso quando a Laura era menor, porque, gente, agora com 5 filhos, né? A gente vai fazendo, a gente vai encaixando aquilo que a gente consegue, né? Nem sempre a gente uhum, consegue pegar. Às vezes eu pego, assim, porque eles gostam das historinhas também mais infantis, né? Então, às vezes uhum. eu pego, assim, não, hoje vai ser o livro da Mariana. E todos se interessam pelo livro da Mariana. Aí você pega um livro de história mais complexa, todos se interessam, não importa. Por quê? Porque é o momento, né? Então, assim, o que eles gostam mais é aquele momento. Então, assim, quando eu fui pra cama, fazia tempo que eu não estava lendo contando história para eles. Quem estava fazendo esse ritual é o João Paulo, que é o João Paulo que faz o ritual de dormir. Ele vai, põe os meninos para deitar, conta história, ora com eles e põe para dormir. Uhum. E aí, porque ele trabalha, né, durante o dia todo, e aí na hora que ele tá mais tranquilo de noite, é a hora que eu pego para fazer as coisas, para estudar, para responder aluno, então ele vai e faz o ritual de dormir. E aí, esses dias eu fui e peguei. Nossa, na hora que eles viram que eu peguei o livro, nossa, um correu, pegou o travesseiro. Senta aqui, mamãe, né? Botou o travesseiro, o outro pegou o travesseiro, tipo assim, né? Então, assim, você vê que o que eles gostam mais, né? É a questão do ritual, é a Sem questão do estar dúvida, próximo, é a memória, é a construção de memória afetiva mesmo que você está criando ali com aquele momento, né? é. Então, assim, tem essa questão de, eu não tenho um lugar para leitura, né? Tinha uma coisa que era muito legal que algumas famílias faziam, é você criar um cantinho da leitura, né? Às vezes a pessoa fala assim, Plana, o quarto é tão pequeno, né? Eu não tenho esse espaço. Gente, pega uma toalha, né? Pega uma toalha bonita, né? E de repente você estende aquela toalha no chão do seu quarto, pronto, aquilo ali é o cantinho da leitura, é um cantinho que você pode levar para qualquer lugar, né? Independente do lugar que você está, você estende aquilo ali, pronto, virou o cantinho da leitura, né? Você realmente Pode até construindo inventar essas o tapete da memórias. leitura, né, pô? Olha Oi? só, você acabou de... Inventa o tapete da leitura, né? O Enrola ele tapetinho da assim, só estende na leitura. hora de ler. Aí, que ideia boa. Porque você vai criando mesmo esse momento, né? Porque é um rito mesmo, né? Então, assim, quanto mais coisas palpáveis, visuais a criança tiver, mais ela vai se interessar por aquilo, né? Então, É, você vai criando essa rotina e aí depois é a criança que te cobra mesmo. E aí fica muito é, mais fácil você dar continuidade, ainda mais você sabendo da importância disso lá na frente, né? sem dúvida. Assim, aqui.
eu realmente não consigo mais que as crianças durmam sem leitura. Não, não tem jeito. Elas podem estar cansadas o quanto seja, pode estar de noite, pode estar tarde. Teve um dia que os meninos aqui adoeceram, né? E aí eu fiquei no hospital, fiquei no pronto-socorro o dia inteiro. Cheguei em casa 10h30 da noite e com uma das crianças, né? E aí a outra não tinha conseguido dormir ainda, porque eu não estava em casa, aí ela não conseguia dormir. E eu tive que ler para ela. Foi o Henrique. Começou a chorar copiosamente, assim, de repente, aí eu acalmei ele lendo um livro para ele. Mas aí, assim, às vezes é bem cansativo mesmo. Aqueles dias que você já tá assim, né? Você queria tudo, era deitar assim e ficar quieto. Falar, ai meu Deus, eu vou ter que ler esse livro. Mas olha, sempre no final é gratificante. Sempre, sempre. Você vê que a criança fica feliz, é como se você tivesse alimentado ela, assim, de alguma forma, né? Aquele tempo ali que você tirou para, né? Eu falo, gente, olha, a gente vai olhar para trás quando os anos passarem, a gente vai olhar para trás e a gente não vai se arrepender de ter gastado cada segundo, né, fazendo isso. E eu tenho certeza que isso vai marcar muito as crianças, assim, a ponto de elas fazerem com os próprios filhos e tudo. Então é realmente uma tradição familiar que a gente começa, né? Sem contar que a gente está assim pavimentando aí o caminho para outras leituras, né? Que eles vão fazer na vida adulta. Então é a típica experiência win-win, né? Todo mundo ganha. A Lili tá falando, eu queria muito ter prazer na leitura, mas não fui incentivada a criar esse hábito. É sempre tempo, gente. É sempre tempo. Se você tem filhos, comece a ler para os seus filhos. Foi assim que eu comecei a querer. Então hoje eu falo assim, gente, quantos anos da minha vida perdida sem ler? Porque, gente, eu comecei a ler quando eu comecei a ler para Laura. Antes disso, eu tinha lido, sei lá, pouquíssimos livros, né? Então, foi quando eu comecei a ler para Laura, ou seja, isso é coisa, gente, de 7 anos para cá, né? Eu tava com 30 anos também quando eu comecei a ler, né? Por quê? Porque hoje eu falo assim, ai meu Deus, será que eu vou viver o suficiente para ler tudo que eu quero ler nessa vida, né? Não, a resposta é Porque não. não vou. Nunca Então, é. gente, quem quiser saber mais, né, sobre leitura, a Marcela vai fazer segunda, terça e quarta? Já é segunda? Terça, quarta e quinta da Terça, semana. quarta e quinta, a semana da Da leitura em leitura em voz voz alta. alta. A semana da leitura em voz alta. Dias Então, eu 26, vi várias 27 e 28. perguntas aqui. Eu posso ler o mesmo livro para crianças de idade diferente? Indica algum livro? Eu posso ler nesse horário? Então, tem várias perguntas aqui que eu creio que você deva abordar aí nessa sua semana da leitura em voz alta, né, Marcelo? Sim. Fala um pouquinho aí sobre a sua semana, porque já Essa deu uma hora semana. de live, gente. Nossa, passa. Ai, Pan, eu sabia. Parece 10 minutos, né? Só que a gente já tá falando aqui há uma hora. Essa semana é o seguinte: é a segunda semana da leitura em voz alta. São 3 dias em que eu vou entregar um conteúdo para tirar aquelas dúvidas mais elementares, né? De quem ainda não faz leitura em voz alta. Vou falar sobre todos os benefícios, é uma coisa que mesmo quem já faz leitura em voz alta é muito bom que assista para saber e continuar fazendo, né? É sempre aquela motivação extra assim que a gente tem para Não, continuar eu, fazendo isso com eu os já filhos. pensei, ai meu Deus, eu vou comprar mais livros, coitados. Eles estão lendo muito livro, já tem 3 anos, eu vou. Isso aí passa a fazer parte da vida. Comprar livro Sim. passa a fazer parte da vida, né? Ainda mais se você mora longe de uma biblioteca, como é o meu caso. Eu não tenho nenhuma biblioteca aqui muito acessível. Então, vão ser esses 3 dias. No último dia, eu vou dar um plano para quem quer começar a ler em voz alta e não tem noção, assim, como que eu começo, que livro que eu escolho, quanto tempo eu leio, o que que eu faço. Então, a pessoa vai ter esse passo a passo, tá? Então, assim, vai ser muito, muito bom para quem não faz leitura em voz alta. E vai ser também muito proveitoso para quem já faz, porque você vai ficar sabendo de um monte de coisas sobre a leitura em voz alta. E às vezes pode ter uma inspiração, assim, olha só, eu também posso fazer isso durante a leitura em voz alta, que eu não fazia, etc. Então, eu acho que vai ser muito bom para todo mundo. Ah, com certeza. Eu participarei, que eu tô precisando comprar mais livros. Tô Vamos precisando. renovar o estoque. Vai ter lista de livros para quem tiver inscrito e estiver no grupo do WhatsApp, tá? A lista de livros só recebe quem está no grupo do WhatsApp, mas os links para os vídeos e os e-mails, basta estar inscrito lá, dar o seu e-mail que você já recebe por e-mail. Legal, legal, porque vocês vão ver esse passo a passo, né? Porque às vezes você começa a ler,
aí você vê que a criança não está respondendo como você gostaria, aí você quer Uhum. desistir. Então é bom você estar com outras pessoas ali que elas vão te mostrar, não, calma, é assim, persevera, Sem vai dar dúvida. certo. Para você ter ideia, assim, tem gente que acha, já espera um comportamento assim, da criança quietinha, paradinha, ouvindo a história com É, concentração, né? Começou a ler hoje para criança e já quer isso, de uma criança de 1 ano de idade, 2 anos de idade. Não, gente, não é assim. é Né? a Calma. construção mesmo. É uma Gente, eu vou semana. deixar a live salva aqui, vou deixar o link lá nos stories também para vocês se inscreverem aí na semana. Vou marcar o arroba da Marcela e sigam ela aí para vocês aprenderem mais sobre isso. Eu falo, gente, né? Trabalhei, sei lá, 4 anos com essa questão aí, acompanhando várias famílias que queriam alfabetizar os filhos em casa, né? Porque tá deficiente isso nas escolas. E eu falo, gente, o módulo mais importante, assim, não adianta. Você não consegue progredir numa alfabetização realmente eficaz. Você pode ensinar a criança a ler, tá? Mas, assim, para ela realmente ser... Porque ler não é só ler, né, gente? É você realmente compreender, é você ter gosto por aquilo. É uma construção mesmo. Exatamente. Sem leitura em voz alta, gente, isso não acontece. Tanto é que eu era alfabetizada, eu estudava, eu era formada. E eu só consegui realmente ter gosto pela leitura quando eu comecei a ler em voz alta para Laura, né? Olha o poder do negócio, eu já com 30 anos de idade. Então eu sou assim, façam, né, gente? Entram aí na semana aí, porque eu sei a diferença que fez para mim, né? Eu não estaria aqui lendo tudo que eu leio hoje se eu não tivesse começado a ler para minha filha 7 anos atrás. Então, Exato. vai dar frutos aí para vocês também, não só para os filhos de vocês. Então, se inscrevam lá que é gratuito e eu vou deixar aqui para vocês. Brigadão, Marcela. Obrigada você, pô. Fica com Deus então, Fica gente. com Deus. Obrigadão. Foi um prazer. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.